Neste vídeo vou mostrar como utilizar o editor de exercícios. Uma das funcionalidades que o Sis4Soccer oferece aos seus utilizadores é um editor de exercícios que depois o treinador pode utilizar nas suas sessões de treino. O editor de exercícios permitirá ao treinador adicionar exercícios a uma base de dados geral, que depois poderá utilizar no sentido de construir as suas unidades de treino, independentemente da equipa que está a gerir. Isto significa na prática que poderá criar exercícios e depois, a partir daí, sempre que quiser construir uma unidade de treino, terá como fonte de informação ou uma base de dados desses exercícios, estes exercícios que vai inserir através do editor de exercícios. E, portanto, para adicionar exercícios à sua base de dados, deverá utilizar então o editor de exercícios a partir do menu principal. O editor de exercícios contém aqui um conjunto vasto de informações que o treinador poderá utilizar para definir o exercício que pretende guardar na base de dados. Neste caso, começamos aqui com a designação do exercício. A designação do exercício será o nome do exercício, o nome que irá aparecer depois nas tabelas, quando quisermos selecionar um exercício para uma unidade de treino. Vamos colocar aqui exercício de teste 1. A classificação é um campo que pode ser utilizado pelo treinador para organizar em blocos o tipo de exercícios que vai construir. Vamos imaginar que este exercício vai ser destinado, por exemplo, a um bloco de exercícios designado por troca de bola, por exemplo. Ok? Sempre que adicionar uma classificação no editor de exercícios e o exercício for gravado, o que vai acontecer é que esta lista, que aqui agora está vazia, porque não existem mais exercícios neste momento no programa, esta lista será atualizada com todos os tipos de classificações que já foram previamente atribuídas, o que irá permitir que o treinador não tenha que estar permanentemente a introduzir o nome ou a designação da classificação, poderá simplesmente clicar aqui na seta e selecionar a classificação que pretende. Há depois aqui três botões fundamentais. O primeiro é a organização e é exatamente o botão que permite visualizar este espaço que aqui aparece por defeito. É o espaço onde o treinador vai introduzir o texto que descreve como é organizado o exercício. Vamos colocar aqui o texto de organização do exercício. Claro que poderá utilizar aqui todo este espaço para descrever de que forma é que o exercício é organizado e para que depois possa, nas suas unidades de treino, ter todas as indicações necessárias para poder construir o trabalho técnico. Temos depois o campo dos objetivos. Neste caso, se clicar em objetivos, irá abrir um espaço dedicado exclusivamente à introdução de objetivos. Neste caso, treinar o passe. Enfim, treinar movimentos de bola ou de jogadores, enfim, não vamos estar aqui a entrar em detalhes muito técnicos. Depois temos o campo do material e, como podem ver, se eu regressar à organização, cá continua o texto da organização e o texto dos objetivos. No que diz respeito ao material, temos aqui um campo relativamente diferente, ou um espaço muito diferente. Porquê? Porque nós podemos criar aqui uma lista de equipamentos que são necessários para desenvolver o exercício. Como podem ver, neste momento não existem materiais ou equipamentos que nós possamos selecionar e adicionar especificamente para a execução deste exercício, nomeadamente bolas, cones, pinos, marcas, etc. Então, neste sentido, o que nós podemos fazer é editar os materiais, isto é, abrir o editor de materiais. E o editor de materiais é muito básico. Funciona essencialmente por famílias de materiais e, obviamente, a designação dos próprios materiais. Neste caso, nós temos aqui a família dos materiais, que neste momento está completamente vazia, não existem famílias de materiais, e temos a designação do material, o nome do material. Vamos então criar aqui uma nova família de materiais. Neste caso, por exemplo, bolas. Eu vou colocar aqui uma bola e vou gravar. Ora, reparem o que é que vai acontecer. Aqui do lado esquerdo vai ser apresentada a estrutura ou a árvore
do tipo de famílias que existem para seleção de material. Neste caso temos aqui a família das bolas e dentro da família das bolas temos a bola. Ok? Vamos então criar aqui uma outra família, por exemplo, balizas. E vamos colocar aqui baliza pequena, gravar. E reparem que sempre que um novo material ou uma nova família é adicionada, neste caso, as famílias dos materiais são também atualizadas aqui na lista. Vamos continuar a inserir balizas. Neste caso, inserimos uma baliza que é uma baliza pequena. Vamos colocar uma baliza grande. Okay? Gravar. E como podem reparar, temos então as famílias a serem construídas. Aqui na bola podemos colocar também uma família pino, ou pinos, ou marcas, por exemplo. E depois podemos colocar aqui pinos, ou pino vermelho, por exemplo. Gravar. Vamos selecionar novamente marcas, pino amarelo. Gravar. E, portanto, reparem como automaticamente a árvore dos meus materiais e respectivas famílias é criada. Quando clicar aqui no sair, o que vai acontecer é que vamos ter então aqui a lista genérica de todos os tipos de materiais que eu tenho registados na minha base de dados. O que eu vou fazer agora é selecionar os equipamentos que são necessários para desenvolver o exercício que eu aqui estou a organizar. Então vamos imaginar que para este exercício da troca de bola é necessário simplesmente uma bola. Eu posso chegar aqui à família das bolas e fazer um duplo clique na bola e automaticamente ela é adicionada ali, dizendo que é preciso apenas uma bola. Para retirar daqui o material, eu posso selecionar o material e clicar em retirar. Ou então, clico em limpar e automaticamente toda a lista de material utilizado será limpa. No entanto, vamos imaginar que eu preciso de 10 bolas. Então, nesta circunstância, eu posso colocar aqui o valor 10, ou então ir selecionando aqui com as setinhas, e quando eu fizer um duplo clique, reparem, continua a ser apenas uma bola. No entanto, se eu agora limpar, e em vez de fazer um duplo clique aqui, selecionar apenas o material e clicar em adicionar, automaticamente serão adicionados o número de materiais que eu aqui selecionei deste lado. E, portanto, é assim que funciona genericamente o editor de materiais. Neste caso, poderemos também colocar uma baliza e reparem que a lista será construída, vai sendo construída à medida que eu for selecionando aqui os equipamentos. Estes equipamentos serão fundamentais depois para produzir a lista de exercícios e o plano de treino, que depois irá conter também uma folha, ou poderá conter uma folha com a aglomeração de materiais que serão necessários para organizar a unidade de treino. Eu vou aqui deixar este espaço, mas vou retirar a baliza, vamos aqui retirar, e vamos passar aqui à zona inferior. Como podem verificar, existe aqui um espaço destinado à ilustração, isto é, será apresentada aqui a imagem que depois poderá ser impressa no plano de treino. Ora, neste caso temos aqui dois botões. Se não existe nenhuma ilustração que nós tenhamos aqui no nosso computador para ilustrar este exercício, nós poderemos ir aqui ao editor de ilustrações, que já foi explicado no outro vídeo, e podemos criar aqui o nosso desenho e gravar. No entanto, se já temos uma ilustração criada para este exercício, bastará clicar em Ilustração, vai surgir um quadro que nos permite apresentar aqui as ilustrações disponíveis e quando selecionamos a ilustração, temos então aqui a exemplificação, ou neste caso a apresentação da ilustração selecionada. Assim que temos uma ilustração selecionada e clicamos em Aceitar, automaticamente essa ilustração vai ser anexa a este exercício. Temos depois aqui o tipo de exercício, onde o treinador pode inserir a informação que entender, destinado a, vamos colocar aqui, por exemplo, jogadores da zona defensiva, por exemplo, e todos estes campos funcionam exatamente da mesma forma que o campo classificação, isto é, sempre que eu adicionar aqui um tipo de exercício e a quantidade de exercícios for crescente na minha base de dados, estas listas serão atualizadas com todo o tipo de exercícios que já foram adicionados anteriormente. Desta forma, evitará que o treinador tenha que estar a inserir manualmente sempre o tipo de exercício, etc, etc, e poderá então agrupar os exercícios por tipo de exercício, ou então
A quem é que se destinam os exercícios? Podem-se destinar exclusivamente aos guarda-redes ou, por exemplo, apenas aos defesas, etc. Aqui, deste lado, temos então aqui a possibilidade de definir um valor entre 0 e 100 relativamente à intensidade do exercício, a sua duração média em termos de minutos, que depois pode ser alterada pontualmente quando está a ser criada a unidade de treino. Vamos imaginar que, por exemplo, inseríamos aqui um exercício que era corrida, por exemplo. Ora, uma corrida, ou neste caso um exercício de preparação física, pode ter diferentes durações, consoante o objetivo do trabalho a desenvolver. E neste caso nós definimos aqui um valor médio, mas depois poderemos alterá-lo quando estivermos a criar as nossas unidades de treino. Temos então aqui também as vertentes mais trabalhadas. Neste caso podemos definir aqui valores que nós podemos defini-los de duas formas, neste caso movimentando aqui estas setinhas para cima ou para baixo, ou então clicando diretamente em cima da barra e indo definindo aqui um valor mais ou menos aproximado daquilo que nós achamos que é o peso de cada uma destas 4 vertentes, a técnica, a tática, a física e a psicológica, que é trabalhada obviamente neste exercício. E se tivermos vertentes mais específicas, podemos adicionar aqui essas vertentes. Estas listas irão funcionar de acordo com o mesmo princípio que já expliquei para estas listas do tipo de exercício, da classificação e do exercício destinado a, e podemos depois aqui definir qual é o seu valor semelhante a estes valores que aqui são apresentados. A partir do momento em que temos estas informações adicionadas, poderemos simplesmente clicar em gravar. Eu chamo a atenção que é apenas obrigatório introduzir a designação do exercício e a sua classificação. Evidentemente que não fará sentido ter um exercício introduzido sem ter uma breve explicação da sua organização. Vamos clicar em gravar e os dados foram gravados com sucesso. O que acontece neste momento é o seguinte: eu posso automaticamente, a partir do momento em que o exercício é gravado, posso adicionar um novo exercício, ou posso então ir verificar quais são os exercícios que já foram registados. Então vamos clicar aqui em exercícios registados, vai abrir aqui um quadro onde vão ser listados todos os exercícios, neste caso com a designação do exercício e a sua classificação. Eu posso clicar aqui no exercício e automaticamente as principais informações do exercício serão apresentadas deste lado, de forma a que eu possa então ter uma noção mais concreta daquilo que já foi adicionado à base de dados. Posso ainda ter acesso a uma informação mais detalhada clicando aqui em informação completa. E neste caso vamos ter aqui todos os dados relacionados com o exercício de uma forma mais específica. Podemos ainda, a partir do momento em que temos uma vasta quantidade de exercícios inseridos, utilizar aqui o sistema de procura. Neste caso, nós podemos colocar aqui um texto qualquer e fazer uma procura, e reparem que automaticamente nada foi encontrado com este termo, mas se eu colocar exercício e fizer uma procura, cá vai aparecer então o meu exercício, que eu posso depois voltar a verificar. Se eu quiser fazer uma pesquisa mais detalhada relativamente aos meus exercícios já registados, eu posso clicar em pesquisa avançada e a partir daqui eu posso procurar por classificação, procurar por vertentes, procurar por exercícios destinados a uma determinada zona defensiva, por exemplo, aqui neste caso a zona defensiva, e se eu clicar em procurar, automaticamente apenas os exercícios que são destinados a serem trabalhados pelos jogadores da zona defensiva serão listados. E, portanto, temos aqui todas as ferramentas necessárias para ver os exercícios. Se eu quiser editar um exercício a partir do quadro de exercícios, eu vou clicar aqui nos exercícios registados, vou selecionar o exercício usando o meu sistema de pesquisa, ou então a partir diretamente da lista, e vou fazer um duplo clique. A partir do momento em que eu faço um duplo clique no exercício, ele vai voltar a ser apresentado aqui no quadro de registro de exercícios, eu posso alterar os seus dados e depois temos aqui uma novidade, que é a possibilidade de fazermos o gravar como novo. Se eu clicar em gravar, os dados do exercício que existiam anteriormente irão ser atualizados com os dados que eu introduzir aqui. No entanto, se eu gravar como novo, eu vou gravar um novo exercício a partir do exercício que já existia. Isto permite criar, por exemplo, um exercício com 3 ou 4 vertentes diferentes, okay? Com 3 ou 4 nuances diferentes em termos de organização ou de objetivos, etc. E eu posso então ir construindo uma base de dados de exercícios com várias variações. Por exemplo, vamos colocar aqui exercício de teste 1,
variação 2. E depois vou aqui adicionar qualquer coisa na organização de diferente em relação ao exercício anterior. O que é que eu vou fazer neste caso? Se eu clicar em gravar, o exercício anterior vai ser alterado com estes novos dados, mas se eu clicar em gravar como novo, automaticamente vai ser criado um novo exercício. E como nós temos agora a ocasião de ver, se clicarmos em exercícios registados, vamos ver que existem então dois exercícios. Reparem que se eu clicar no exercício 1, aparece aqui os dados do exercício 1 e o exercício 1 com a variação também aparece. E esta é a forma mais criativa de nós podermos criar um banco de dados de exercícios a usar nas nossas unidades de treino e criar as variações para cada um dos exercícios. E, de uma forma genérica, é assim que funciona o quadro de edição de exercícios.